Boa tarde, bem-vindos ao primeiro programa Falar Benfica, onde todas as semanas os grupos políticos com assento na Assembleia de Freguesia de Benfica debatem os temas da atualidade. Antes de mais, as nossas desculpas pelo horário tardio, houve problemas técnicos que obviamente tivemos que resolver, mas que esperemos que até agora estejam todos resolvidos. Hoje temos connosco o representante do PS, Carlos Marques, o representante do PSD, António Alvim, o representante do CDS, Paula Mendes, o representante da CDU, Nuno Dias, e a representante do BE, Joana Grilo. A todos, desde já, as boas-vindas ao programa e o nosso agradecimento por terem aceito o nosso convite e o nosso desafio para participarem neste programa. Sem mais delongas, e já estamos com algum atraso e delay, e porque o tempo obviamente é cruel e corre a nosso desfavor, lanço já a primeira questão ao nosso painel, e que obviamente é uma questão que está na ordem do dia. Perante a situação que vivemos, onde todos temos de nos adaptar, tanto nos modos até como nos costumes, a um cenário de pandemia, quais são, na vossa opinião, os maiores desafios que presentemente temos de enfrentar? Como combinado previamente, e dando 2 minutos a cada um para uma intervenção, e por ordem alfabética, António Alvim, quais é que são, na sua opinião, os maiores desafios? António, tem ligar o seu microfone. Em primeiro lugar, a questão da saúde. Evitar que as pessoas se infectem e fiquem doentes. E tem sido feito bastante trabalho nessa área. Benfica era um bairro com muita gente idosa, portanto com muita gente de risco, mas eu acho que se tem comportado muito bem e os nossos idosos têm estado protegidos e julgo que tem tido havido apoio e tem-se conseguido haver uma certa solidariedade na freguesia e se conseguiu arranjar meios de apoio ao domicílio a muitos das pessoas mais idosas de Benfica. Benfica, por outro lado, é um bairro que é verdadeiramente bairro, tem muito pequeno comércio, tem muitos cafés, tem muitos cabeleireiros, tem muitas lojas de roupas, tem muitas mercearias e pequenas lojas de comidas, e apesar de ter ao lado os gigantes das grandes superfícies, conseguiu manter, e a estrada de Benfica é aquela estrada onde existe tudo que a gente quiser encontrar na estrada de Benfica. E é a gente que fechou, e que julgo que vivia do que faturava dia a dia, e que julgo que há muita gente com problemas neste momento financeiros devido a isso. E, portanto, a atividade da Benfica é necessária. E eu não corto o cabelo há não sei quanto tempo, e assim que tiver possível eu vou cortar o cabelo. E vou pagar a dobrar, porque também está a dobrar. Mas este é um problema que eu acho que é real aqui em Benfica. Há o problema também do isolamento dos idosos. Eu, na minha campanha, o primeiro ponto era a questão dos idosos em Benfica. Benfica é uma população com muitos idosos, muitos já a viverem sozinhos e sem apoios familiares. Tentei que se fizesse um debate na Assembleia de Freguesia um dia sobre este tema, para ver que soluções se podiam encontrar e para identificar o problema. E o Ricardo Marques, agora o novo Presidente da Junta, que eu quero saudar por ter tomado posse recentemente e, por cima, apanhou com este problema todo pela frente. Disse outro dia, numa reunião que tivemos, presumo também, que temos mantido entre a Junta e os membros da Assembleia, os líderes das bancadas. Ele, de facto, revelou que tinha ficado espantado por perceber que havia aqui no Benfica Central um conjunto tão grande de pessoas idosas que precisam de apoio. Este é o primeiro problema, é a saúde. E depois há outras questões que recorrem, mas que eu deixava para depois. Eu tinha agora passar a palavra. Sim, temos que fazer uma gestão do tempo e já passou os 2 minutos, como é óbvio, mas agradeço já as suas considerações e passava já também a palavra ao Carlos Marques, para obviamente também ter a oportunidade em 2 minutos de preferência de dar a sua opinião sobre a questão. Faz favor, Carlos. Boa tarde. Ok, muito boa tarde aos fregueses e às freguesas de Benfica e também aos meus colegas deste painel.
O tema é um tema que nos levava muito mais de 2 minutos e, portanto, neste curtíssimo espaço de tempo, uma saudação muito particular a todos aqueles que têm, quer o Executivo da Junta, quer os voluntários, quer os colaboradores da Junta, têm tido um papel prestimoso no apoio a toda a população de Benfica que carece de apoio especial, em particular os mais velhos, e nesse aspecto é de saudar todo o trabalho que tem sido feito até agora. A preocupação do presente é que nós não temos ainda resolvido o problema do Covid. E, portanto, tudo aquilo que deve ser feito é no sentido da prevenção, de tentarmos que os nossos comportamentos não sejam comportamentos de risco, sejam comportamentos que conduzam, isso sim, a que o mais depressa possível nos vejamos livres deste vírus, mas até lá há que ter em conta também os apoios que vão ter certamente de ser aumentados, nomeadamente perante aquilo que já nos apercebemos, até pela última conversa que houve entre o Presidente da Junta de Freguesia de Benfica e as forças políticas, aquilo que ultimamente aconteceu de alguma classe média, até se podemos dizer média alta, que normalmente não era afetada por situações de crise e que neste momento estão a viver, e normalmente essas crises nesses setores da população são aqueles que normalmente são mais envergonhados, no sentido de dizerem que precisam de ajuda. Nós temos que dizer que estamos cá para isso mesmo, não há que ter vergonha. Quem tiver necessidade de apoio, quem tiver necessidade de ter um auxílio especial, que o faça, que requeira junto esse auxílio, porque é certamente este o caminho e é nestes momentos de crise que temos de fazer, de facto, melhor do que aquilo que normalmente não se faz, até porque não é necessário. Eu julgo que devo ter andado à volta dos 2 minutos, ultrapassei, as minhas desculpas. Vamos um bocadinho, mas não falámos diferença, com certeza. Obrigado, Carlos, pelo seu testemunho. Joana Grilo, agora passaria assim a palavra para, obviamente, ter a oportunidade de manifestar a sua opinião. Joana, tem que ligar o microfone. Sim, peço desculpa. Obrigada, Paula, e bem-vindos a todas e todos que nos estão a acompanhar. Queria deixar 3 pontos, 3 temas. Um deles, e pensando nos maiores desafios que estamos neste momento a enfrentar, e com o confinamento está certamente a articulação familiar entre trabalho, filhos, família e cuidado da casa. De repente torna-se visível uma parte do trabalho que normalmente não é remunerada e não é visível, que é o trabalho de fazer comida, tratar da roupa, e que tem que ser dividido. Por outro lado, começa a ter que haver uma resposta por parte dos empregadores, portanto, dos patrões, e de uma visibilidade que há crianças, que as crianças existem, que tem que se conseguir articular a vida familiar com a vida laboral. Esperamos que seja este um desafio no futuro. Um outro problema tem a ver com o facto da camada de população que normalmente é invisível, tornou-se de repente visível. População e também profissões. Portanto, temos profissões que eram invisibilizadas, como profissão da limpeza, de auxiliares de saúde, e até professores, de repente, são importantíssimas na solução desta pandemia e na solução da nossa realidade hoje em dia. Mas também pessoas em situação de sem-abrigo, imigrantes, idosos que estavam escondidos em lares, de repente, tornam-se uma questão a resolver e que já devia estar resolvida, mas que estava invisível no dia-a-dia. O terceiro ponto de problemas e desafios que estamos a enfrentar tem a ver com a cultura. De repente, é muito óbvio que a cultura não é só festas e não é só diversão. É tudo aquilo que estamos a ver, que de repente os conteúdos a que temos acesso são conteúdos culturais. E, portanto, temos que olhar para a cultura e para apoiar a cultura de uma forma completamente diferente do que tem sido feito até agora. E porque ainda sobra um bocadinho de tempo, queria falar dos direitos sociais. Os direitos sociais, durante muito tempo, foram resolvidos por associações voluntárias, com muitos voluntários. Assim que esta crise aconteceu, essas associações deixaram de ter capacidade, com apenas trabalho voluntário, de dar resposta. Os direitos sociais têm que ser os nossos direitos. E como o Carlos aqui do PS estava a falar, não temos que ter vergonha de pedir que seja um direito nosso, de ter comida, de ter casa, de ter saúde e de ter educação. E, portanto, os direitos sociais não podem ser terceirizados, não podem ser associações e voluntários a resolvê-los, tem que ser as agências locais, tem que ser as câmaras, e neste caso a Junta de Freguesia está finalmente a construir uma resposta muito robusta nesse sentido. Muito obrigado, Joana, pela sua contribuição. Daria desde já também a palavra ao Nuno Dias, para poder emitir a sua opinião. Nuno, atenção ao microfone. Já está. Em primeiro lugar, boa tarde uma vez mais a todos os que participam neste painel, ao Paulo e também a todos aqueles que em casa estarão a seguir este nosso espaço.
dizer que temos expectativas em relação ao funcionamento deste espaço, relativamente ao futuro. Esperamos que possa ser um espaço de debate, de opiniões abertas, construtivo, de respeito, digamos assim, mútuo, independentemente das diferenças de opinião, e que, acima de tudo, gere participação e o envolvimento de todos, não só dos que estamos aqui, mas também daqueles que nos seguem. Em relação ao tema, e isto é um pouco acelerado porque o tema, de facto, é escasso, naturalmente nos preocupa, e como já dissemos, esta questão colocou particularmente alguns desafios que podem ser não só entendidos no momento, mas também para o futuro. A forma como as pessoas se relacionam é um deles. Efetivamente, todos nós, a questão do distanciamento, do beijo, do abraço, do cumprimento, tudo isso está neste momento alterado. Como dizia aqui o Alvin, creio eu, é necessário tomarmos medidas, todos nós sermos agentes responsáveis de mudança, no sentido de promover a saúde e tentar, digamos assim, evitar a transmissão do vírus. Preocupa-nos todos aqueles que ficaram sem emprego, preocupa-nos naturalmente, e é necessário tomar medidas, todos aqueles que estão em layoff, todas aquelas famílias que estiveram a prestar assistência aos filhos, todos os pequenos e médios empresários que vêm, tal como já foi aqui dito, e isto é transversal não só ao Benfica, mas também a todo o país, portanto, todos aqueles que viram o seu negócio de um momento para o outro ficar em situações muito precárias, portanto, na realidade, estamos a falar aqui de uma coisa comum a todos estes grupos, que é a perda de rendimentos de todos os trabalhadores e não só, mas também a degradação das suas condições de vida. E é necessário tomar medidas que deem a resposta a estes desafios. Como já foi aqui dito, na nossa freguesia também é espelho desta realidade, como não poderia deixar de ser, e foi referido, e nestas reuniões que temos tido, aquilo que tem sido um aumento do recurso aos apoios sociais, não só aqueles que visam não somente o apoio alimentar, mas também outros apoios, como sendo os apoios a nível monetário para o pagamento de determinadas despesas. E, portanto, para nós estes são desafios que se colocam, pensando, e por último também, ainda num outro grupo, são as pessoas que pertencem à dita economia informal, ou seja, já tinham aqui grande precariedade no seu trabalho, mas que neste momento, face às circunstâncias em que estivemos a viver e que vivemos, vêm de facto aumentarem muitas suas dificuldades. Portanto, para já, e como disse e para concluir, estes são desafios não só no imediato, mas queremos também para um futuro ainda demorado, porque como disse o Carlos aqui há pouco, ainda não nos libertámos do Covid e, portanto, o Covid ainda está para ficar, creio eu. Obrigado, para já. Obrigado, Nuno. Sim, infelizmente não será tão breve ainda. Passarei a palavra então à Paula Mendes, que é a última, mas nem por isso menos importante. Paula, o seu amigo. Olá, boa tarde a todos. Deixem-me, em primeiro lugar, cumprimentar os colegas de painel e agradecer a todos os que estão em casa a assistir a esta saudável conversa. Em termos de preocupações principais que o CDS tem aqui na freguesia, e todos sabemos que esta é uma freguesia de grandes assimetrias, em que tanto temos uma área em que há pessoas que vivem confortavelmente bem e que toda esta situação não as irá afetar, mas obviamente conseguindo elas manter alguma sustentabilidade nas suas vidas familiares, mas depois temos uma Benfica também que é bastante empobrecida, bastante idosa, com famílias jovens com um emprego bastante precário e neste momento, para além de toda a literacia sanitária que tem sido feita, de todos os comportamentos sociais que devemos ter para não afetarmos, para não pormos em risco por uma questão de uma pessoa afetarmos toda uma comunidade, preocupa-nos também o retomar da atividade e esta fase em que nos encontramos agora de desconfinamento, é necessário efetivamente que as pessoas voltem a ter alguma confiança em andar livremente nas ruas, em se movimentar, em fazer a vida que faziam anteriormente, ou pelo menos o mais aproximado possível, e acho que nós, enquanto eleitos da Assembleia de Freguesia, temos de facto que dar também o nosso contributo com propostas que sejam viáveis para dar precisamente essa confiança às pessoas que aqui residem, que trabalham, que estudam em Benfica, obviamente sem retirar qualquer tipo de liberdade individual de cada um, mas é preciso efetivamente retomar também a economia, sabendo esta que é uma freguesia que não tem um tecido empresarial forte, não temos aqui grandes empresas, não temos indústria, é uma freguesia sobretudo residencial e de pequeno comércio, e é preciso apoiar efetivamente
os donos dos restaurantes, das pequenas lojas, porque sem eles também Benfica não sobrevive, e temos aqui imensas famílias também em jogo que poderão ver as suas situações gravemente afetadas com uma recessão que estou crente que vá vir, e bastante grave. Muito obrigado, Paula. Fazendo aqui uma breve resenha, abordámos aqui já vários tópicos, e tópicos serão até tópicos e temas interessantes para virmos a debater, quiçá, no futuro, nomeadamente, e vou fazendo aqui um pequeno resumo, articulação entre trabalho e família, a população invisível e economia informal, o retomar da atividade, o aumento dos recursos aos apoios sociais, as medidas de proteção à saúde, foram tudo questões que foram aqui debatidas e destacadas por vós, e muito bem, e são realmente desafios grandes que temos que enfrentar, e como não disse bem também, por uma pandemia que ainda está para ficar, pelo menos por mais alguns tempos. Mas bem sabemos que as totais consequências da pandemia são imprevisíveis e que aventar sobre quaisquer cenários será sempre uma futurologia difícil de fazer, mas lanço-vos o desafio, quais é que são, na vossa opinião, as principais implicações futuras que o pós-Covid nos irá colocar. E pela mesma ordem dou a palavra ao António Alvim. Primeiro quer dizer que tenho muita esperança, e pela análise das curvas das infecções, que em junho, julho, o problema o Covid tenha desaparecido de cá. Eu creio que está a seguir um caminho semelhante ao da gripe, são 3, 4 meses e depois desaparece. Não sei depois se volta para o ano ou mais para o inverno, mas eu julgo que este problema provavelmente vai desaparecer mais cedo que a gente pensa, o que será muito bom, mas deixou um lastro de problemas, um dos quais, a meu ver, o da saúde, tem 2 níveis de problemas. Por um lado, todas as consultas dos hospitais nos centros de saúde praticamente foram canceladas ou feitas só por telefone, e vai ser preciso retomar, e espero que em breve, para a semana, as consultas retomem a sua normalidade, ou quase, porque os doentes precisam de ser vistos, e vistos fisicamente. Há muita coisa que se pode dizer por telefone, mas há muita coisa que precisa do contacto do doente, e é preciso muito rapidamente retomar. E depois deixou, sobretudo dos hospitais, um lastro de atraso de consultas e de cirurgias muito pesado. E depois há um problema económico que também se reflete na saúde. Ou seja, se nos últimos anos tem sempre sido difícil dar para a saúde o dinheiro que ela precisa, e tivemos reativações, vai ser muito complicado quando vamos ter um rombo no orçamento deste ano de 15 mil milhões, entre receitas que se perdem e encargos novos. São 15 mil milhões de buraco no orçamento, que vai condicionar muito aquilo que o Estado pode dar para a saúde e para outros setores. Portanto, eu acho que tem que fazer um repensar e um reequacionar o financiamento da saúde e a forma de prestar os cuidados de saúde. Mas no imediato é importantíssimo que as unidades reabram, especialmente a minha, que foi cedida para fazer o atendimento aos doentes de Covid, de maneira que nós fomos só encaixados em 7 Rios, longe dos nossos utentes e com pouco espaço para eles lá. E eu espero que para a semana, esteja segunda-feira que vem, seja possível nós recomeçarmos a atividade e começarmos a receber os nossos doentes. Nós precisamos deles, eles precisam de nós. Mas toda a saúde vai precisar ser repensada, porque as dificuldades financeiras da saúde e os atrasos de consultas e de cirurgias que elas condicionam, já antes disto, estava a condicionar que nós estamos a ficar com 2 sistemas de saúde separados. Um privado assente em seguros de saúde privados e um público desfalcado dos profissionais que se mudaram para o privado e sem dinheiro e sem capacidade reivindicativa por melhores condições no SNS. E julgo que vamos assistir em breve prazo ao sistema privado e buscar a nova geração de médicos de família para o sistema privado. Porque o sistema público não lhes der condições de poder fazer a sua atividade com os meios necessários e condições, vão ser roubados para o setor privado. E vamos ter que fazer um seguro de saúde privado para ter um médico de família
se este problema não for encarado. Portanto, todo o problema de saúde precisa ser encarado de uma forma muito séria. Muito obrigado, António. Palavra. Muito obrigado, António, pelas suas considerações. Passo agora a palavra ao Carlos Marques, para ter, obviamente, a oportunidade também de expor qual é que é a sua opinião sobre o pós-Covid e as implicações. Muito obrigado. O tempo é os mesmos 2 minutos ou há aí alguma flexibilidade? Eu agradeço que mantenham esse rigor se conseguirem, mas obviamente estás a tentar. Vamos a isso. É um lugar comum dizer-se que nada será como antes, não é? E, portanto, aquilo que nós vamos viver no pós-Covid, e que espero que as palavras do António Alvim sejam certeiras, e, portanto, tenhamos, de facto, a hipótese de ir para a praia em julho já sem Covid, o que seria ótimo, mas, de facto, nada será como antes. E o debate que tem que ser feito na sociedade é um debate aos mais variados níveis. Já se falaram aqui dos aspectos sociais, e esse é um debate que se tem de fazer sobre o papel do Estado e sobre o papel fundamental do Estado na proteção das pessoas. O Estado, como sabemos, nos últimos anos foi muito maltratado e grandes correntes de políticas estavam muito mais no sentido do Estado se afastar do que do Estado se aproximar. A crise veio mostrar que sem o Estado a situação seria gravíssima. De resto, ao nível da saúde, e percebendo as preocupações que foram expressas aqui pelo nosso companheiro do PSD, o que é facto é que se não fosse o Serviço Nacional de Saúde responder, nós não teríamos certamente nenhum serviço privado a dar a resposta que o SNS deu. E, portanto, essa tem que ser a nossa aposta e ao nível do Partido Socialista, esse tem que ser, de facto, o grande trabalho de reconhecendo aquilo que foi a capacidade do SNS, dar-lhe as condições para que ele reforce a capacidade e ele ultrapasse esta situação que está a viver. Mas, para além disso, vamos ter problemas na área do trabalho, porque, obviamente, no meu setor, o setor de seguros, já começa a ter algumas empresas a dizerem: epá, isto do teletrabalho é ótimo, coisa que de facto a contratação coletiva até prevê, mas previa de forma que não é a forma que neste momento existe, de uma forma mais generalizada. Portanto, começamos a ter as empresas a dizer que o teletrabalho é ótimo, portanto, até vamos poupar, passa a expressão, umas coroas, porque as pessoas estão em casa e, portanto, estando em casa não temos custos com instalação, com energia, com tudo o resto, e, portanto, é uma maravilha. E, portanto, vamos ter certamente, num futuro muito próximo, ao nível do mundo do trabalho, uma ofensiva por parte das empresas, no sentido de generalizar o teletrabalho para além daquilo que é, obviamente, o seu próprio papel. E esta generalização vai nos obrigar a repensar o próprio modelo de relações de trabalho. Portanto, há aqui um mundo vasto, enfim, o tempo urge e, portanto, não poderemos hoje falar disso, mas há aqui um mundo vasto que se vai modificar por força desta pandemia e para o qual nós temos que encontrar respostas e, certamente, em debates destes, naquilo que é o papel importante que os partidos políticos devem ter, essas respostas terão de ser encontradas. Obrigado. Obrigado, Carlos. Passarei agora a palavra à Joana Grilo sem mais demoras, visto que já estamos na fase final do programa. Sim, eu penso que só agora começamos a ver algumas das consequências de termos fechado o país. E consequências como, de repente, a fome aumentar, não é? A fome num país como Portugal, de repente, aumenta e há pessoas com necessidade alimentar, uma coisa mais básica que devia estar garantida. E, portanto, tem que haver um reforço do que se entende que é a segurança social, não como instituição, mas como segurança social que todos temos direito. Tem que haver uma capacidade de haver comida para toda a gente, de haver habitação para toda a gente, de haver acesso à saúde para toda a gente e de haver educação para toda a gente. Dito isto, uma das formas que temos que conseguir e que vamos conseguir fazer é lutando pelo emprego pleno. Foi na precariedade que se começou a ver os maiores problemas a acontecer. Primeiro porque quem era precário ficou sem emprego, falamos de trabalhadoras domésticas, falamos de pessoas na cultura, portanto foram os primeiros a ficar sem nada, e quando digo sem nada é sem nada, de repente não ter dinheiro para ir ao supermercado. Mas também temos a ver como os técnicos de saúde que trabalhavam nos lares foram fontes de contaminação porque não tinham emprego pleno em nenhum lado. Portanto, tinham que fazer rotatividade em vários sítios e foram fonte de contaminação. Portanto, as pessoas têm que ter o direito ao seu local de trabalho, ao seu emprego pleno e à sua segurança social. E isto tem que ser uma luta para já. Porque quem tinha, ficou muito bem, obrigada, com mais ou menos problemas, com mais ou menos confinação. A partir do momento que não se tinha essa segurança, que não se tinha um trabalho pleno, um contrato, uma segurança, tudo descambou. E esse descambo vai dar um desequilíbrio social que vamos só começar a ver a partir de agora.
E esse ciclo de desequilíbrio social vai-se ver em insegurança na rua, vai-se ver em todos os aspectos da sociedade. E temos que tomar muita atenção a isso. Temos que lutar muito por contrato pleno. Em último caso, queria parabenizar o António Alvim do PSD por falar tanto no SNS público, finalmente. SNS público tem que estar forte, tem que estar com os seus profissionais todos com segurança no emprego, os técnicos, os auxiliares de saúde, as pessoas que trabalham na limpeza, são muito importantes, é muita gente que faz um hospital funcionar e o SNS tem que ser forte em todo o seu esplendor. Muito obrigado, Joana, pelas suas considerações e pelo respeito pelo tempo. Nos passa agora a palavra ao Nuno Dias. Sim, senhor. Então, tal como já foi aqui dito, o tempo, efetivamente, e não ultrapassamos este problema e, portanto, por vezes é difícil perspectivar aqui possíveis soluções, visto também não saber em rigor as verdadeiras consequências desta pandemia. Mas, de todo modo, e de acordo com aquilo que já foi aqui dito, começar por dizer o seguinte: achamos que, de facto, no que respeita ao papel do Estado em setores-chave, como sendo o setor da saúde, e a CDU sempre o tem referido, é importante repensar esse papel. E, efetivamente, esta pandemia teve o condão de, infelizmente, assim o digo, de dar a conhecer ou deixar de forma mais clara algumas das dificuldades estruturais que têm resultado do subfinanciamento do setor da saúde ao longo dos diversos anos por parte dos diversos governos. E isso é importante que se diga para que se possa perceber no futuro, quando se pensar novamente nesta questão, ou quando já se está a pensar o que fazer. Em relação à questão, estando nós na União Europeia, também dizer que é necessário que haja uma outra solidariedade entre os países. Efetivamente vamos atravessar dificuldades, mas esperamos que o próximo orçamento da União Europeia reflita um pouco a estas dificuldades, nomeadamente na tendência ou no objetivo de dar resposta às mesmas. Na criação de emprego, efetivamente, também é importante criar emprego com direitos, emprego estável, porque, colocar aqui uma ressalva, esta crise também houve, naturalmente que houveram aqui situações que tiveram que ser tomadas, decisões, digamos assim, mas também houve muitas empresas, houve despedimentos forçados, houve situações de férias impostas com não pagamento de direitos. Ao contrário de outros países, por exemplo, Portugal, e nós fizemos essa proposta, não proibiu os despedimentos. Por exemplo, em Itália e em Espanha eles foram proibidos. Ao contrário de outros países, como por exemplo a Dinamarca, em Portugal nós propusemos que fosse pago o salário a 100% a quem está em casa. Isso não foi possível. Ao contrário de outros países, propusemos ainda que fosse alargado, nomeadamente os pais que assistem aos filhos em casa, que fossem alargadas aqui a assistência para os 16 anos de idade. Isso também não foi possível. E, portanto, há aqui um conjunto de desafios que vão depender sempre, mas sempre, daquilo que for a vontade política da Assembleia da República e particularmente daqueles que têm mais força para tomar essas posições. Da nossa parte, obviamente, estaremos sempre deste lado na tentativa da melhoria das condições de vida de todos e particularmente também no respeito às questões de saúde. Obrigado. Muito obrigado, Nuno, também pelo cumprimento do tempo. E por último, Paulo Mendes, também a palavra para si. Muito obrigada, Paulo. Assim, os meus colegas aqui de debate têm já falado de vários temas e muitos deles com implicações a nível nacional. Acho que em termos de freguesia, e a mim importa-me falar sobretudo da freguesia de Benfica, acho que é essencial retomar a economia, pelo que o não retomar da economia tem de implicação em termos sociais, em termos familiares, em termos psicológicos até. Eu outro dia, numa das reuniões que temos regularmente com o Executivo, questionava inclusive o Presidente da Junta em termos, que apoio é que está a ser dado, por exemplo, às crianças que têm, ou que tinham habitualmente nas suas aulas, atividades de apoio especial, porque eram crianças que estavam sinalizadas com necessidades especiais, e com necessidades especiais de igual tão simples como apoio psicológico ou uma simples dislexia. E acho que há que acautelar situações como essas, situações como a questão dos idosos, a questão dos lares, de tentar dotar os lares o máximo possível, e sabemos que há vários na freguesia, sejam eles legais ou ilegais, é preciso acautelar o apoio
ainda para mais agora que se está a assistir a uma inicial abertura de visita aos lares, é preciso assegurar que nos lares há equipamentos de proteção individual, que nos lares há testes que são feitos constantemente para precaver também toda uma maior propagação deste vírus, e tentando conter tudo isso, ter medidas que apoiem as famílias, efetivamente, como já aqui foi referido, que apoiem as pessoas em questões de saúde mental, e esta questão do desemprego, inclusive, vai trazer graves problemas estruturais na família, nas crianças, e estas são algumas das nossas preocupações, e para as quais também já manifestámos todo o interesse em colaborar. Muito obrigado, Paulo. Estamos a chegar ao fim, mas tentando abusar aqui um pouco do tempo, lançamos até um desafio para 30 segundos a cada um, poderem dar a vossa opinião sobre o que é que foi um tema que foi aqui abordado, que é a articulação entre o trabalho e a família em período de pandemia. Dando-nos uma breve 30 segundos para poderem, obviamente, dar só a vossa opinião nessa matéria, como é que está a correr em termos pessoais a cada um essa mesma nova realidade. António. Bom, eu não tenho grandes problemas com isso. Neste momento, meus filhos já estão crescidos e já saíram de casa. Estou só eu e a minha mulher então ao trabalho e a gente vamos aqui conjugando bem as coisas e não há grandes problemas. Ser um desafio. Não tenho muita experiência sobre isso. Corre muito bem. Aquilo que eu já agora aproveito para fazer duas mensagens. Uma é: usem máscaras. Acho que é importantíssimo para ver se a gente se vê livre deste vírus. Neste mês, usem máscaras sempre que forem à rua. Acho que é fundamental, acho que foi criminoso aquilo que foi dito no princípio, que as máscaras não serviam para nada. Acho que foi criminoso e foi muito a pena ver a Direção-Geral de Saúde, que é um organismo técnico, a fazer política, a servir interesses políticos, porque não havia máscaras. Mas devia dizer às pessoas para fazerem máscaras. Outra questão em relação ao que a Joana falou: eu sou defensor de um Serviço Nacional de Saúde forte e universal para toda a gente e partilhado para toda a gente. Agora, não tem que ser feito por unidades públicas, pode ser por unidades privadas, e nesta crise, quem deu melhor resposta e mais rápida foram os laboratórios de análises privadas. Foram eles que avançaram com os testes, são eles que tentaram fazer os testes. Obrigado, António. E adaptaram-se muito rapidamente. Obrigado, António. Carlos, desafio rápido. Bom, obrigado. Agora que isto ia começar a aquecer, estamos a acabar o programa, não é? Eu enfim, não quero entrar na discussão com o António Alvim acerca do problema da articulação entre trabalho e família. Eu diria, já lá vou, mas a minha é fácil também. Mas, de facto, não foi só a DGS portuguesa, eu diria que foram as DGS, todo o mundo que colocaram normas sobre as quais, na fase inicial, de facto, não defendiam a utilização da máscara. Portanto, não é certamente um problema da DGS portuguesa, é um problema genérico do que é o conceito de utilização da máscara, enfim, de uma pandemia como esta. Então, quanto ao resto, a minha relação é fácil, portanto, de um ponto de vista familiar e profissional, as coisas estão a correr bem e, portanto, não estamos perante a situação do stress familiar. Certamente, aqueles que têm crianças em casa e que têm que estar a fazer teletrabalho e, ao mesmo tempo, apoiar as crianças nas escolas, enfim, e apoiar as crianças que não têm escola, portanto, acredito que seja um stress muito grande e que anseiam rapidamente voltar ao trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Joana, uma última consideração, 30 segundos. O microfone, peço desculpa. Então, 30 segundos. Articulação familiar com crianças. O que eu acho que deve acontecer é que deve haver uma afirmação por parte de toda a sociedade que a criança... Joana, pessoal, a sua experiência. A minha experiência pessoal, tem que haver turnos de trabalho, tem que se dar tempo às pessoas que estão em casa, não podemos fingir que não estamos todos em casa, tem que haver tempo de comunidade, tempo de mimo, tempo de autocuidado e também tempo individual. É muito importante que tenhamos tempo de família, tempo individual e depois tempo de comunidade para sair, para ajudar a comunidade, para ir ao comércio local ou para ver o que é que se passa na nossa rua. Essa é a minha sugestão. Obrigado. Muito obrigado, Joana. Nuno Dias, 30 segundos também. Ouvindo aquilo que foi dito, naturalmente, e como também o Carlos disse há pouco, muito haveria para dizer, mas efetivamente este tempo da família, esta conciliação entre o tempo de família e o tempo de trabalho, durante muito tempo tem sido um tema presente para todos nós e para a discussão que se coloca.
todo modo, agora, porventura, também temos aqui uma outra face da moeda, que é as famílias fechadas sobre si próprias e sabemos bem dos problemas que isso tendeu a criar, do aumento da violência doméstica em particular. Se por um lado ao longo dos tempos temos batalhado que é importante haver aqui este tempo para a família, para os filhos, para o lazer, etc., e que nem sempre tem sido respeitado em função da legislação laboral que tem sido adotada, a verdade é que agora também coloca esta outra face da moeda. No que me diz respeito, efetivamente eu estou nesse grupo do teletrabalho com um filho menor para cuidar e portanto é extremamente difícil e é desgastante para nós, por um lado, porque temos que continuar a corresponder àquilo que é colocado para a nossa entidade empregadora. Por outro lado, pode ser extremamente agressivo para as próprias crianças que necessitam da atenção constante, que necessitam do apoio na realização dos trabalhos escolares, agora com o sistema de ensino que temos, e portanto, desse ponto de vista, efetivamente, são desafios bastante complicados de ultrapassar, que se ultrapassam, mas bastante dificuldade, difíceis de gerir por vezes. E queria só dizer que, porventura, houve aqui uma questão que deveria ser repensada, que era, eu falando na minha situação, que é o facto de um dos progenitores estar em teletrabalho inviabiliza que o outro progenitor possa prestar assistência à criança. E isto, de facto, deveria ser repensado, porque remete para mim a possibilidade de dizer ou vou também pedir o tempo para assistir à minha filha, neste caso, ou a minha companheira não pode prestar esse apoio. E, portanto, é uma questão também a repensar. É uma partilha. Obrigado. Muito obrigado pelo seu contributo. Paula, 30 segundos, por favor. Vou tentar ser breve. Na minha situação, felizmente, estou em verdadeiro teletrabalho, mas acho que há que desmistificar esta questão do teletrabalho, porque a maior parte dos portugueses foi colocada em trabalho remoto e não em verdadeiro teletrabalho, porque havia muito poucas empresas que estavam preparadas com estruturas e que se conseguiram capacitar as casas das pessoas para rapidamente estarem num verdadeiro modelo de teletrabalho. A meu ver, o teletrabalho veio para ficar, acho que temos que começar a aprender a lidar com ele e que em vários casos até as famílias vão tirar mais proveito desta situação de poderem trabalhar remotamente ou em verdadeiro espírito de teletrabalho a partir das suas casas. No meu caso, também com duas crianças em casa, felizmente maiores que a criança que o Nuno referiu, portanto a não precisar tanto da minha ajuda e eu a estar numa verdadeira situação de teletrabalho, portanto o que tem facilitado também. Mas há que desmistificar que a maior parte das pessoas não está em teletrabalho, mas sim em trabalho remoto. Exato, é uma questão com certeza para ter, quem sabe debatermos futuramente noutra altura. Queria-vos agradecer imenso a vossa ajuda e colaboração. Chegamos ao fim. Deixar-vos só nota que a maior parte dos problemas que foram identificados, as principais implicações foram obviamente na área da saúde e do trabalho e até da solidariedade por parte da União Europeia, de facto também destacado pelo Nuno. Queria-vos agradecer imenso então mais uma vez as vossas opiniões e damos assim por concluído o nosso programa. 2 a 8 dias cá estaremos outra vez à mesma hora, no canal Bairro Benfica ON, a conversar e a debater, obviamente, mais temas da atualidade. Não percam, contamos consigo. Boa tarde a todos e obrigado por terem estado connosco. Muito obrigado. Obrigada.